Olá, meu nome é Mariana e esse é o segundo episódio do Pode Pirar. O tema de hoje é depressão e a importância do cuidado com a vida. Um tema tão importante dentro da temática da saúde mental, né, que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Bom, eu vou começar apresentando alguns dados estatísticos que vai embasar um pouquinho da nossa conversa aqui e depois apresentar os convidados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 280 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Isso representa cerca de 3,8% da população global. No Brasil, cerca de 11,5 milhões de pessoas sofrem de depressão, representando cerca de 5,8% da população. As mulheres são mais propensas a sofrer de depressão do que os homens. Estudos indicam que as mulheres têm o dobro de chances de desenvolver depressão ao longo da vida, devido a fatores biológicos, hormonais e sociais. A depressão é comum entre pessoas que vivem com doenças crônicas, como diabetes, câncer e doenças cardíacas. Estima-se que 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, tornando uma das principais causas de morte de todo o mundo. A depressão e outros transtornos mentais são fatores de risco significativos para o suicídio. Bom, essas estatísticas elas destacam que existe uma necessidade urgente de maior conscientização, acesso ao tratamento, redução de estigmas, né, associados à depressão. Então, queria apresentar para vocês. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, mãe atípica, palestrante, pós-graduada em TEA e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Atua na psicologia clínica na abordagem da TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, oferecendo suporte individual e também para casais e famílias, tanto presencialmente quanto online. Há mais de 15 anos atua no acolhimento a famílias no TEA, transtorno do espectro autista, através de grupos de acolhimento e psicoterapia. Ela é criadora de conteúdo digital em temáticas da psicologia e ela é a Kátia Coutrin. Olá, Mari! Que bom, né? A gente está aqui novamente, é sempre muito bom a gente estar batendo um papo aqui. Feliz demais. É, especialíssima. Você trouxe um convidado que eu acho que é legal você apresentar, né? Que ele é especialíssimo para você. Com Então, fica à vontade. certeza. A gente está hoje aqui com o nosso amigo, meu colega aí na profissão, amicíssimo Bruno Azevedo, que vai participar hoje aqui com a gente desse tema. Olá, pessoal. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Kátia. Muito bacana estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O prazer é todo meu, viu? Uma honra nossa também. Vamos começar com as perguntas? Vamos. Perguntar para você, Kátia. Qual o propósito desse episódio? Por que falar sobre depressão? Então, Mari, você trouxe aí uma pergunta bem relevante, né? Eu acho que os dados por si só que você trouxe já fala por si só, né? Eles já mostram aí a gravidade do tema, a necessidade e atenção que a gente precisa dar à depressão. A gente precisa muito olhar para a conscientização, porque quando a gente aumenta o conhecimento, né, a conscientização, é uma forma de você conseguir oferecer ajuda para quem está sofrendo, né, com alguém que esteja enfrentando essa dificuldade. Principalmente, a gente precisa desmistificar mitos, conceitos errados, né, reduzir estigmas aí que envolvem a depressão, né, e principalmente também a gente precisa destacar a importância, né, de oferecer apoios e recursos para quem está enfrentando nesse momento ou conhece alguém, né, que esteja passando por isso. Bruno, o que é depressão? Bom, a depressão, ela também é conhecida como transtorno depressivo maior, transtorno depressivo ou também como depressão, tá? É um transtorno mental, caracterizado por um humor deprimido, tá? Ou seja, ele é um estado persistente de tristeza que pode levar a 2 semanas de uma tristeza constante ou mais, tá? Também é acompanhado por desânimo, vazio e falta de esperança, tá? Basicamente, é uma alteração de humor, tá? Só que quando nós falamos de humor na psiquiatria, é uma coisa muito além de falar de alegria e tristeza, tá? Esses termos são mais superficiais para a psiquiatria. Aqui, quando nós falamos de humor, nós estamos falando de uma energia mental e física e também sensibilidade à dor e ao prazer, tá? Durante um estado depressivo, a pessoa tem uma desregulação de todos esses fatores, tá? É interessante enfatizar que a tristeza, ela é uma emoção normal, tá? Experienciada por todos nós. Que quando ela é ativada, ela pode nos levar às reflexões sobre nossos pensamentos, nossas emoções, comportamentos,
E reflexões essas que nos impulsionam para mudanças, tanto para nós mesmos ou para os outros. E demais sintomas, né? Tristeza é um sintoma pelo que você trouxe, né? Então, os sintomas da depressão, eles são diversos, tá? Aqui eu vou falar de alguns, mas são sempre casos e casos. Começar por questões cognitivas, né? Quando a gente fala de cognição, a gente está falando de fatores mentais. Então, nós estamos falando sobre pensamentos, concentração, memorização, atenção, aprendizado, tá? E a depressão, ela prejudica todos esses fatores, tá? Começar por pensamentos negativos persistentes. Então, a pessoa, muitas vezes, ela pode pensar que ela é uma pessoa inadequada, que ela é incompetente, tá? Ela pode sentir uma culpa excessiva, culpa que muitas vezes ela não tem capacidade nenhuma de controlar aquilo, é uma culpa que está fora do alcance dela, tá? Mas mesmo assim, é um sentimento, é um pensamento de culpa terrível que ela tem, tá? Dificuldade de concentração, né? Então você está lá conversando com a pessoa, você falou várias frases, a hora que você viu, ela nem está prestando atenção no que você está falando, tá? Memorização, você fala uma coisa uma vez, duas vezes, às vezes tem que falar 3 vezes e a pessoa não consegue guardar, tá? O que pode até acabar gerando ali uma irritabilidade, tanto por parte da pessoa que está ouvindo ou por parte da pessoa que está falando também, né? Ruminação, ela pode ter aqueles pensamentos repetitivos sobre preocupações, às vezes preocupações futuras que nem aconteceram, ou preocupações que já aconteceu no passado, que ela se sente culpada por conta daquilo e ela traz aquilo para o presente dela e fica ruminando aquelas ideias, tá? E uma muito grave, pensamento de ideação suicida, né, Kátia? Sim. Esses pensamentos podem ser planejados ou não, tá? Ou ela pode simplesmente pensar sobre a própria vida, tá? Nesse sentido de dar fim a ela. Fatores emocionais, tá? Tristeza profunda, né? Como eu falei lá no começo, é uma tristeza persistente. A pessoa se sente extremamente desamparada, né? Anedonia, perda de interesse ou em prazer em coisas que antes ela gostava muito de fazer, mas agora ela não consegue fazer por conta da baixa energia que ela tem, tanto física, tanto mental. Ela não consegue mesmo voltar a fazer coisas que ela gostava de fazer antes. Não porque ela não gosta mais, mas porque ela realmente não consegue, tá? Irritabilidade é uma outra emoção comum, tá? Mudanças de humor. Ela vai se irritar fácil, às vezes com qualquer coisa, porque ela vai estar mais sensível a tudo, tá? Interessante falar também sobre reações fisiológicas, né? O que ela sente, né? Então, alterações de apetite, ela pode ter um ganho de peso excessivo, ou ela pode ter uma perda de peso excessivo também, tá? Muitas vezes o depressivo ele pode trocar uma alimentação saudável por doce, tá? Ou simplesmente ele pode não querer comer mais nada, tá? Então vai causar essa oscilação significativamente no peso dessa pessoa. É interessante ver que todos esses sintomas que eu estou dizendo, eles têm que ser percebidos por outra pessoa, tá? Ele é grave nesse ponto. Outras pessoas que estão em volta conseguem perceber essa diferença, tá? Distúrbio de sono, tá bom? O distúrbio de sono é uma questão também muito grave, porque o nosso sono é uma das coisas mais importantes que a gente tem para a nossa saúde, né? Então a pessoa pode ter insônia, hipersônia, sono interrompido, né? Ela pode ter todos os tipos de prejuízo relacionado ao sono, né? Tanto para induzir o sono, tanto para manter o sono, ou manter o horário que a gente tem que dormir, que é pelo menos 7 a 8 horas por noite. Eu acho que é um sono ideal, né? Para qualquer pessoa. Dores e desconfortos físicos, tá? Já ouvi falar assim que tem pessoas que falam, ah, não, mas isso é somático, né? Dá a impressão que a pessoa está inventando. Não, não é somático, tá? A noradrenalina, ela é o neurotransmissor responsável pela comunicação entre a dor e o humor. Como tem a desregulação dela, a pessoa tem dores sim, tá? Começar por dores de cabeça, dores no lombar, dores nas articulações, tá bom? Então, sim, o depressivo pode ter dores, sim, isso é uma verdade, tá? Isso tem estudos, tem pesquisas que comprovam isso. Tá bom? Uma outra condição também é o corpo pesado. Pessoas num estágio mais severo para o moderado, ou vice-versa, ela fala que tem como se fosse chumbo no corpo. Né? Muita dificuldade, às vezes até para sair da cama. Para andar, né? E o olhar também fica pesado, né? Como se tivesse chumbo no olhar, chumbo nos pés, tudo fica... A pessoa se sente assim, com o dobro ou mais do que o peso que ela tem para andar, né, Bruno? Exatamente. Você fez um comentário interessante sobre o olhar, né? O depressivo, ele sempre enxerga tudo preto e branco, tá? As coisas perderam o gosto, perderam a vida, tá?
as coisas não têm mais cor, aquela graça, aquele prazer, ele vai embora, tá? E também fatores comportamentais, né? Que vem do agir, o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Isolamento social, né, Kátia? Acho que é o Sim. primeiro deles, né? A pessoa quer ficar mais na dela mesmo, aquele casulinho, né? Eu acho que, inclusive, chega a ser um peso a pessoa ter que pensar em conversar com alguém, né? Exige muito, demanda muito ali do funcionamento mental, da cognição que está extremamente ali rebaixada, então é muito mais fácil para a pessoa se isolar, né, Bruno? Exatamente. Então ela evita interações sociais, ela evita muitas vezes relações sexuais, tá? Ela também pode se descuidar ali da questão do autocuidado, né? Até a higiene pessoal fica difícil, levantar da cama, lavar o rosto, escovar os dentes, lavar as mãos, coisas básicas assim, fica muito difícil para essa pessoa, tá? E existem níveis também de depressão, não existe? Porque, assim, tem pessoas que, por exemplo, elas podem estar com uma depressão mais leve e estar no seu ciclo social normal, trabalhando, tendo uma atividade sexual normal, né? Aí você acha assim, não tem depressão, mas ela tem outros sintomas que demonstram que ela está com uma depressão, mas é mais leve, é assim que se fala? Exato. Como todo outro qualquer transtorno, parte do pressuposto, né, Kátia? De um leve, Espectro, moderado, né? isso, e grave. E o Severo, né? grande Esse é o problema, espectro, né? Assim que se isso. fala. E o grande problema é assim, a pessoa, ela tá sentindo que tem alguma coisa diferente, né? Possivelmente ela pode estar ali no início de um episódio depressivo, que depois de 2 semanas já é caracterizado realmente o transtorno depressivo, né? E se a pessoa ela vai ali, não, eu vou melhorar, não, isso não é nada, e tem medo ou vergonha de pedir ajuda para as pessoas, o que acontece? Isso vai se elevando. A pessoa não entra em depressão para o estágio nível 4 direto. Isso são etapas que vão acontecendo, vão se arrastando, né? Os processos vão surgindo, né, Bruno? Processos de frustração no decorrer do caminho, e isso vai se agravando. Né? Exatamente. Ele é simplesmente agravante, como a Kátia falou, se ele não for cuidado, não for percebido, tanto pela pessoa que está, ou por alguma companheiro, companheira, né, familiar, amigo, pode sim, de um leve, moderado, severo, se não for tratado, tá? Por isso a importância desse autocuidado, dessa autopercepção e perceber que você não está bem, tá? Tem diferenças e você procurar ajuda, tá? Interessante falar também sobre comportamentos autodestrutivos, né? Às vezes aquela pessoa não era de beber, não era de utilizar nenhum tipo de substância, de repente você vê a pessoa tá bebendo demais, tá fumando, tá se autolesando, né? Fazendo cortes. Então, é um outro sinal também muito evidente, né? Esses comportamentos autodestrutivos, eles já começam quando a pessoa ela já começa assim, tanto faz continuar aqui ou não. Então, na verdade, é um início de uma ideação. Então, a pessoa vai dirigir com uma velocidade incrível, se bater tá tudo bem, costuma tomar uma medicação para dormir, vai tomar um pouco mais, porque também eu vou dormir, mas se der eu já vou, né? E são tudo comportamentos destrutivos, como o E Bruno vai falou. perdendo um pouco medo também, A né? pessoa ela vai cada vez mais assim, porque essa ideação suicida, Mari, cada vez mais ela vai ficando ali forte no pensamento. De ideação, isso pode partir para um planejamento, isso vai ficando mais, né, grave, que depois pode evoluir realmente numa tentativa, né, que pode vir a óbito ou pode não dar certo, mas a pessoa às vezes pode ter até alguma sequela, né, Bruno, depois Exatamente. disso. Pode sim. Redução na produtividade, tá? Então a pessoa pode também apresentar baixo desempenho no trabalho ou na escola. Sim, lembrado, bem lembrado. Né? Então, a produtividade que você tinha como rotina, como padrão, ela vai simplesmente por água abaixo, que também é um outro sinal muito expressivo de uma pessoa que está depressiva, tá? Bruno, quais são as causas da depressão? As causas, Mari, são multifatoriais, tá? É o que a gente escuta muito na psicologia, o biopsicossocial, né, Kátia? Sim. Então, eu vou começar aqui pelos fatores biológicos, né? A genética. Você pode ter pais, avós, tá? Exato. Olha que interessante, eu não sabia disso. Sim, com casos de depressão na família, você tem sim uma predisposição genética a desenvolver. Não significa que você tem, tá? Mas você tem essa predisposição a desenvolver. Mais do que outras pessoas que não tenham casos na família. Exatamente. Né? Então, precisa ver essa questão, tá? Às vezes, a voz dos dois lados da família tem o quadro, então é um alerta para você, tá?
alterações químicas do cérebro, né? Desequilíbrio dos neurotransmissores. Nós estamos falando de serotonina, dopamina e noradrenalina, tá? Eles são os hormônios responsáveis pelo nosso prazer, energia e tudo mais, como eu falei lá no começo. E se eles estão desregulados, sim, você pode desencadear um quadro depressivo, tá bom? Doenças crônicas também está envolvida nisso, né? Hipertensão, diabetes, disfunções hormonais, tá? Às vezes alguma doença debilitante, a pessoa pode desenvolver também um quadro depressivo. Interessante, você falou dos hormônios, entra aí também a questão da endorfina. Muitas pessoas, ou elas com depressão começam a desenvolver fibromialgia ao inverso. Pessoa com fibromialgia, ela sente tanta dor, né? Falta ali da ação da endorfina, que ela já começa a virar com aquela dor crônica, ela vai assim desestimulando mesmo, ela vai ficando para baixo, sempre com aquela dor dia e noite persistente, né? Exatamente, até porque a depressão como um todo ela é um processo inflamatório. Sim. Tá? Por isso que falam tanto também da atividade física, né? Porque a atividade física ela desenvolve endorfina, e a endorfina vem completamente na contramão da inflamação. Sim. Né? O uso de substância também pode ser um fator, né? O abuso de álcool, drogas, medicamentos. Sim. Pode piorar ainda. Às vezes a pessoa já está num quadro e ela abusa dessas substâncias, ela vai acabar agravando esse quadro também, tá? Privação de sono, tá bom? Aquela pessoa que tem um sono muito alterado, que não dorme direito, que acorda muitas vezes, não faz a higiene do sono como tem que fazer, né? Como eu falei lá, pelo menos 7, 8 horas, tá? Pode afetar negativamente o humor dessa pessoa, tá bom? Também fatores psicológicos, né? Sim. Traumas e eventos diversos na infância, né? Às vezes aquela criança sofreu um abuso físico, mental, né? Viveu em um lar conturbado, onde só tinha discussão, violência. Tá? Ela pode não desenvolver naquele momento, mas no começo, final da adolescência, começo da fase adulta, ela pode sim vir a desenvolver um quadro depressivo. Se ela não tratar essas questões até de uma forma mais assertiva na terapia, né, Bruno? Tentar trazer para aqui agora algumas coisas que ficaram lá para trás e ressignificar, é uma pessoa com potencial para poder desenvolver e levar adiante uma depressão. Pela não aceitação dos fatos, né? Exatamente, ruminação de coisas que aconteceu lá atrás, ela não aceitou, não trabalhou aquelas questões, aquelas situações que ela passou, né? E ela traz para o presente e ela pode sim se deprimir com isso. Sim, verdade. Tá? Fatores sociais também. Sim, né? Isso pesa. Isolamento social, né? Nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos, né? Então pessoas que são muito solitárias assim podem ser acometidas, né? Sim. A ficar depressivas, porque onde falta rede de apoio, falta relacionamento saudável, né? Então Sim. pode desencadear sim um quadro depressivo, tá? Problemas financeiros, né? Às vezes a pessoa teve uma perda muito grande, né? Perdeu casa, perdeu carro, né? Ou às vezes até mesmo uma insegurança financeira pode ser um fator também, tá? Conflitos familiares, né? Às vezes aquela pessoa mora num lar muito conturbado, muito violento, né? Muito agressivo. Pode sim também desencadear, tá? E quando eu falo de lar, também eu falo de relacionamento, né? Uma pessoa dentro de um relacionamento tóxico, ele ou ela pode também desencadear. Muitas vezes a pessoa que está num tipo de relacionamento desse não sabe que está. Ela Sim. passou a ser passiva àquilo, né? E ela não se dá conta disso, Sim. né? Mudanças significativas no estilo de vida também, né? A morte de um ente querido, uma mudança de residência, um divórcio, até uma aposentadoria, né? Aquela pessoa, ela tinha uma rotina, tinha uma vida estável, de repente ela aposenta, não vê mais sentido, não se vê mais Nossa, útil. bem pontuado isso. Viu? Grande parte de idosos, quando realmente param com as suas atividades, principalmente aquela pessoa que sempre foi muito ativa, trabalhava, fazia outras coisas, de repente isso corta de uma vez por todas e se vê ali totalmente sem atividade, né, Bruno? É uma grande propensão realmente a desenvolver uma depressão aí na fase mais da maioridade. Né? Com certeza. E não menos importante, o estresse no trabalho. Nossa, eu ia te perguntar isso, estresse. No trabalho, né? Burnout, Exatamente. pode levar, Ou né? desemprego, né? Hoje em Sim. dia temos um índice grande, né, de desemprego no nosso país e trabalhos que às vezes a pessoa faz função de 3, né? Além do trabalho ser estressante, às vezes ela ainda pega aquele trânsito, que é uma realidade de muitas pessoas, mas tem pessoas que não sabem lidar muito bem com isso, tá? E pode sim
agravar também para um quadro depressivo. Esse negócio de estresse, eu estava assistindo uma entrevista com um psicólogo. E ele estava contando como são feitos os testes com os ratos, né? Vocês devem já ter visto muito disso, né? Ratinho de Skinner, né? Bom, eu vou falar uma coisa super redundante, mas eu acho que eu achei tão curioso, e outras pessoas que não são da área da psicologia podem achar também. Mas, e o teste era sobre depressão, né? E colocava o ratinho em situações de estresse mesmo, né? Tava na gaiolinha, aí ali colocava um cheiro diferente, um barulho diferente, intermitente, muitos numa mesma gaiolinha, então ele ficava ali com um espaço limitado, ou sozinho por muito tempo. E aí, depois de... Quantas semanas são? Acho que 5 semanas, né? Depois de 2 meses, não é o tempo? Depois de 2 meses ele tinha... O ratinho tinha sintomas de depressão, que é a falta... tudo que você falou dos sintomas, a falta de apetite, aí tinha lá água com açúcar e água sem açúcar que ele podia escolher. Ele sempre escolhia com açúcar, que é mais saboroso. Aí ele perdeu não tinha mais a vontade, né? Então, ele bebia qualquer uma, bebia sem açúcar mesmo, né? Ficou indiferente para ele. Ficou indiferente, né? Ele perdeu aquela coisa... Anedonia, exatamente, a tal da anedonia. Pra ele, tanto faz, não... Então, o estresse e outras questões aí, e isso, se a gente for trazer para nossa vida, né? Quem mora nas grandes metrópoles, por exemplo, em São Paulo, até em Campinas mesmo, você pega um ônibus lotado, um metrô lotado, você passa na rua, é aquele cheiro, né? As pessoas ali na rua, enfim, estressadas, é buzina, é helicóptero, avião, muitos estímulos, né, Mari? Muita coisa. E isso, ao longo do tempo, né? Quando a gente não consegue sair disso, ter um momento de descanso, a gente vive com esse estresse. Né? E quanto isso afeta a gente. Então, é interessante falar que isso, assim, talvez de uma forma, aí vocês me dizem, né? Mas de uma forma muito acelerada ou muita quantidade, isso pode desencadear uma depressão para a gente realmente não ter esse alívio, né? Nosso funcionamento normal, né? A nossa zona de conforto, vamos dizer assim. A gente vive em estresse, né? Inclusive, assim, o nosso organismo... Eu costumo dizer que nós temos dispositivos muito inteligentes, né? E quando uma pessoa, por exemplo, ela está passando por um nível de estresse altíssimo, muitas vezes o cérebro desliga, a pessoa desmaia, né? Então, nesse caso do estresse altíssimo, a depressão acaba vindo aí até por uma questão assim, né? Você precisa desligar, você precisa se recolher, mas não nesse sentido só do desligar. E isso depois vai levando em consequências para a depressão, né? Então, o estresse altíssimo que a pessoa passa pode sim, né, Bruno, tá levando a um processo depressivo também, é muito importante olhar isso. Sim, com certeza. Essa questão, né, dessa movimentação, desse trânsito, ônibus, é uma coisa que, como eu falei, é a realidade de muitas pessoas, né? Quando é mais nocivo, eu me referi, assim, a um emprego tóxico mesmo, sabe? Aquele emprego que a pessoa realmente sofre ali dentro, né? Ou por abuso de função, ou por assédio, entre outras coisas que acontecem no emprego. Tá? Infelizmente acontece Ganha pouco, isso. faz muito. Ganha pouco, faz que muito. Acontece muito, né? Muita hora extra sem receber. Exatamente, esse tipo de inconveniente, tá? Isso pode ativar muitos gatilhos ali que vai levar essa pessoa, provavelmente, a uma depressão. Tá? Sim, com certeza. Vamos falar dos mitos da depressão? Vamos. Só que eu vou trazer aqui algumas frases, né? Como a gente ouve por aí, que é muito comum ouvir. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas, tá? Claro. Tem uma que o Bruno já trouxe, a questão da tristeza na depressão, né? Mas tem aquela frase que as pessoas dizem, né? Depressão é apenas tristeza. Ou, depressão é apenas tristeza, Kátia? Não. Muito, muito diferente. A tristeza, Mari, ela vai vir assim como uma reação natural aí de eventos difíceis, né? Então, perda de alguém próximo, enfrentamento de um luto recente. E a gente vai falar aqui de luto que não se refere só à perda de uma pessoa que foi embora, uma pessoa que faleceu. Mas qualquer mudança representa, né, uma perda significativa. Isso pode, sim, causar um tipo de luto, né? E, consequentemente, uma tristeza. Essa tristeza ela pode se manifestar também como uma grande frustração por algo assim que não deu certo aquele planejamento. Então, a tristeza, o que ela é passageira, né? E ela vai tender a diminuir com o tempo.
Por outro lado, a depressão, ela vai além de uma tristeza temporária. Essa que é a grande diferença. É persistente. Sim, e se ela persiste por mais de 2 semanas, como a gente comentou, né, que em até 2 semanas a gente pode considerar um episódio depressivo, depois ela evolui realmente para o transtorno depressivo, que aí pode ser indicado o transtorno depressivo maior, né, e esse transtorno ele vai afetar aí profundamente o dia a dia da pessoa, como o Bruno acabou de falar aí pra gente, né, e, enfim, é muito importante, Mari, diferenciar isso, né, Bruno? Para que você possa buscar o quanto antes um diagnóstico, um tratamento inicial, né, para um processo de recuperação aí o quanto antes, né? Não deixar seguir a bola lá adiante. Exatamente. Por isso é interessante uma avaliação, tanto psicológica, tanto médica, né? Um conjunto ali com o psicólogo e o psiquiatra, até para descartar outras causas médicas, né, Kátia? Porque às vezes a pessoa pode estar com um problema ali na tireoide, que pode dar sintomas depressivos também. Ela pode estar com baixa vitamina, né? Sim, ela pode estar com ferro reduzido. Uhum. A pessoa com anemia, ela tem sintomas muito parecidos com a depressão. E às vezes o ferro está tão baixo, Mari. Eu mesma, uma época, precisei, até comentei, né, fora daqui com o Bruno, teve uma época que eu precisei ir ao hospital injetar ferritina na veia por 1 mês, dia sim, dia não, porque eu estava com uma anemia profunda. E eu achava que eu estava em depressão, mas foi só subir o nível de ferro que melhorou. Então, esses sintomas também confundem, por isso que é importante estar sempre fazendo um check-up médico, né, reavaliando esses índices aí que você trouxe, né, Bruno? Exatamente, um check-up, uma avaliação completa, né, para descartar esses outros fatores que podem acontecer, podem confundir, tá? Sim. Outra frase. Pessoas com depressão são pessoas fracas. Nossa. Olha, Mari, na verdade, lidar com a depressão não é sinal de fraqueza, mas o contrário, é um desafio enorme, né? Muitas vezes vai requerer uma força extrema aí, quase que invisível, né? As pessoas não estão percebendo ali um sofrimento interno que a pessoa está lutando no dia a dia. Ela é real, ela é complexa, né? E é necessário buscar essa ajuda, né? Para enfrentar. E quando você busca ajuda, você pede ajuda, você não está sendo covarde, não é sinal de fraqueza, né? E todos nós passamos, né, Bruno, por momentos difíceis, por situações que a gente precisa admitir que a gente precisa de um apoio em certo momento da vida, né? E é assim, longe de ser fraqueza, longe de ser Isso vem de fraqueza. encontro, né? A próxima frase, que também é um mito, são os estigmas, né, da depressão que a gente tá trazendo aqui justamente para tentar quebrar, né? Para Isso. falar sobre isso. Mas tem aquela frase, é fácil superar a depressão. Além de tantas outras, né? Como, por exemplo, é falta de um tanque para lavar roupa, depressão é coisa de rico, né? Arruma uma pia para lavar Depressão infantil, louça. essa criança foi criada no dananinho, não sabe, né? Nunca ouviu um não. E aí, né? Nossa. No mínimo, uma falta de percepção e sensibilidade, né? Empatia, né? Falta de empatia, né? Ou às vezes até por uma questão de ignorância. Às vezes aquela pessoa não tem o conhecimento sobre o que é a depressão, do que se trata. Então ela vê aquilo como uma coisa mais mentirosa, mais ilusória, mais... Autovitimismo, né? Vitimismo, Então, às vezes ela acaba falando esse tipo de coisa aí, né? Não, e até fazendo pesquisa, né, sobre os dados para trazer aqui, eu vi, tem essa questão, né, de depressão é doença de rico, né, coisa de rico, né? Nossa. Bom, já começa com doença, né? Depressão é doença de rico. Isso. E aí eu vi um dado estatístico que, na verdade, o índice é maior em pessoas de baixa renda, né? Por todas as questões que ela passa ali socialmente, de dificuldades e tal, Exato. o índice é maior de depressão nessas pessoas. Além dos outros fatores que a gente viu aqui, né? De doenças, tem pessoas que têm doenças que levam a depressão, entre outras coisas, fatores hormonais, etc. E olha, você falou uma coisa importante, porque é justamente esse público, o pessoal mais simples, de baixa renda, eles podem até estar começando a entrar num processo depressivo e não saber identificar, até porque não tem acesso à terapia, a médico especializado, que seria o psiquiatra, não tem acesso a medicamentos, né? Infelizmente, nós temos aí que o SUS, ele disponibiliza alguns medicamentos, mas muitas vezes você vai para pegar o medicamento, ele está em falta. E um paciente que precisa de medicamento de uso contínuo não pode parar. Então, a gente vê essa realidade muito triste, né? A pessoa Pessoas também não tem acesso à instrução, né? Que infelizmente isso a gente Sim. não aprende na escola. Sim, não. Até Isso porque mesmo. ter os boletos para pagar, né, e ter aquele corre difícil, né, de uma dificuldade financeira maior, pessoas pobres mesmo, né, Sim. elas
realmente falta tempo para olhar para isso, para olhar para si, Sim. né? Para Não ter tenho esse tempo. autocuidado, para pensar, olha, tem coisa estranha que tá acontecendo comigo. Não, tem que resolver. Uma vez eu ouvi essa frase, eu não tenho tempo para ficar deprimido. Não tenho tempo pra Tenho ficar muita deprimido, coisa para fazer. Como se fosse uma opção, né? Como se a pessoa quisesse ou não ter eu um não tenho tempo transtorno para lidar com depressivo, né? isso. Uma Agora, a fuga. Kátia foi trazendo algumas questões de tratamento e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Bruno, as opções de tratamento, questões sobre políticas públicas, grupos de apoio. Quais são as opções de tratamento disponíveis? Opções de tratamento. Redes de apoio, a princípio, né? CVV, né, Kátia? 188, ligação Sim. gratuita, país todo, pode ligar. Já salvou muita gente, né? Sim, sim. Tá desde os anos 60 aqui, nos ajudando, né? Então, seria um primeiro princípio, né? Todo mundo hoje tem um celular, acesso a um telefone, dá para ligar, tá? Uma UPA, posto de saúde, tá? Veja qual é o local mais próximo do bairro. Muitas vezes, pode ser que às vezes tenha uma fila, tem ali um atendimento um pouco mais demorado, mas tem atendimento, tá? Sim. Para você que às vezes não tem tanta pressa, que às vezes está num quadro leve, tem também muitas faculdades de psicologia que oferecem serviços sociais, tá? De terapia De clínica. terapia, exatamente. Lá eles fazem plantões psicológicos, geralmente cobram valores bem acessíveis, assim. Infelizmente, a psicoterapia... E com hoje- supervisão, né, Bruno? Não é uma, Com supervisão, não é uma coisa assim, exatamente. o aluno vai me atender, que Não, conhecimento tem São supervisão. alunos supervisionados. Infelizmente, a psicoterapia ela ainda é elitista, né? Nem todo mundo pode pagar o valor de um psicólogo na clínica. Então, tem essas outras opções. Além disso, apoio social também, né, Kátia? De amigo, família. Sim, uma rede de apoio bem sólida e estabelecida, eu acho que é o principal e fundamental, né? Você ter aí um amigo com o qual você pode contar, os pais, né? Ou amigos, ou parentes próximos, enfim, é importante quando a pessoa detecta ter essa rede de apoio para ajudá-los, né? E a gente fala em opção de tratamento, Bruno, quando a pessoa está num estado depressivo assim muito arrastado, muitas vezes só a medicação não vai resolver e só a psicoterapia não vai resolver. A gente precisa fazer uma mescla aí de terapia e medicação, porque a pessoa ela pode estar com o humor tão rebaixado, mas tão rebaixado, que ela não vai ter cognição para começar sequer a iniciar um processo terapêutico, né? Exatamente. Às vezes essa pessoa, ela é uma suicida em potencial, tá? Ela tá ali num quadro severo, né? Se você levar ela para terapia somente isso, não vai resolver nesse instante, Sim. tá? Precisa primeiro conter essa pessoa. A medicação vai equilibrar ali, né? O humor dela, os neurotransmissores, para ela sim conseguir conversar, porque se você chegar lá e vai falar com ela sobre cognição, ela não vai ouvir, ela não vai querer saber de nada disso. Ela tá num humor tão deprimido que para ela vai ser muito difícil até essa questão de ir até lá e conversar. E um Tá? fato Então, muito importante também, quando a pessoa começa a tomar uma medicação, um psicofármaco, um antidepressivo, ele vai começar a atuar, né? Vai ter um tempo para atuar, geralmente de 15, 20 a 30 dias, que os psiquiatras falam que precisa impregnar o cérebro. Só que quando a gente fala em psicofármaco, os próprios psiquiatras também dizem que é uma tentativa de erro ou acerto. Aquilo que pode ser bom para você, Bruno, para você, Mari, pode não dar certo para mim. Então a gente começa, tenta 15, 20 dias, não deu certo? Vamos aumentar a dose? Não deu certo? Vamos trocar a medicação? E às vezes o paciente ele perde o interesse e a paciência de tentar começar esse processo, porque ele já está num estado assim que acho que não vai dar mais nada, não vejo luz no fundo do túnel, né? Mas um outro aspecto importante também com relação à medicação, tá, Bruno? O paciente começa a tomar a medicação, ele tem uma pequena melhora, ele está assim com o humor tão rebaixado que nem energia para ele pensar em tirar a própria vida ele não tem. E aí entra o perigo. Esse paciente que ele começou a melhorar um pouco o humor, ele já tem que ir direto para a terapia. Porque muitas vezes nessa pequena melhora é onde ele vai começar a pensar com mais clareza e começar a pensar e ter ideação e começar a fazer planejamento. Então, assim, as duas formas de terapia, as duas formas de tratamento, elas precisam, Mari, andar em conjunto, uma complementando a outra. exatamente. Vale ressaltar que, dependendo do medicamento, pode levar dias ou semanas para fazer efeito, tá? Sim. Vamos começar a tomar e falar, nossa, tomei hoje e não senti nada. Sim, Tá? É um processo. Sim, isso mesmo. Bacana. Muitas pessoas que estão assistindo ou ouvindo, elas podem estar também de um outro lado, né? Interessadas nessa temática, porque convive com alguém
que possa estar passando por isso e ela quer mais informações. Então, assim, como a gente de fato, né, pode ajudar alguém na prática que está passando por depressão, ou que a gente acha que está, porque, né, a gente não tem como dar o diagnóstico assim, Sim. né? Mas como a gente pode ajudar? Ou se a pessoa já tem o diagnóstico ou acha que ela está com depressão. Primeiramente, um acolhimento sem julgamento, tá? Seja gentil com essa pessoa. Tá? Sim. Aquela dor é dela, não tem como você dizer, eu sei o que você está passando, não, você não sabe. É ela que sabe o que ela está passando. Então, um olhar desprovido de julgamento, acho que seria o grande primeiro passo, né, Kátia? Sim, sim, eu acho que esse acolhimento faz muito sentido, né? Sabe, e também assim, saber dizer as palavras certas, né, Bruno? Estou aqui se você quiser conversar, estou do seu lado, né? Se você precisar de mim, estou aqui a qualquer momento. Eu imagino como você esteja se sentindo, né? E é muito importante também a gente evitar dizer outras coisas como, você poderia simplesmente evitar isso, você podia superar isso. Isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Você tem problema, outras pessoas têm problemas piores. O mundo está cheio de problemas. Como a gente ouve isso, Nossa, né? é Você uma está forma- reclamando da vida, mas Exato. fulano não tem o que comer, fulano não tem. E aí você minimiza o problema do Isso outro. se né? chama invalidação, né? A pessoa está ali com aquela dor genuína, aquele sofrimento genuíno, mas você vai invalida, a pessoa só vai se sentir pior, né? Porque ela começa a achar que, inclusive, ela está sendo um estorvo para as pessoas, né? Não pode nem sequer, ela tem que disfarçar Exato. que está deprimida para não incomodar as pessoas. É daí Isso é um que vem absurdo. aquele pensamento de culpa que eu falei, Sim. né? Ela tá ruim, né? Ela tá se sentindo mal e mesmo assim ela está culpada por isso que ela fala, poxa, eu tô super inadequada aqui, eu tô atrapalhando todo mundo, eu não sirvo pra nada, né? E isso ainda volta contra ela. Então, eu acho que essas seriam as dicas, porque muitas vezes, sem maldade, a pessoa tenta ajudar um depressivo, às vezes ela acaba fazendo um desfavor, ela acaba mais aborrecendo essa pessoa, né? Sim. Como a Kátia disse, olha, levanta, vai, vamos fazer alguma coisa, bola pra frente, energia e não sei o quê. Mas a pessoa não tem, não é tão né? simples assim. Acho que uma coisa importante também, a gente como rede de apoio de uma pessoa que não foi diagnosticada ainda, não está tendo ajuda profissional, né, um encaminhamento, é encorajar essa pessoa, né, tirar mesmo, porque existem os estigmas, né, que a gente tanto falou aqui, o medo da pessoa de tipo, eu vou procurar uma ajuda, eu não sou louco, vou no psicólogo, eu não sou louco, vou no psiquiatra, eu não sou louco. Mas peraí, não tem nada a ver com isso, né? Mas encorajar a pessoa com todo acolhimento, afeto possível, já que você é a rede de apoio dela, a procurar ajuda, Sim. né, porque é um psiquiatra, um psicólogo que vai te dar realmente o melhor caminho para se tratar. Inclusive, a gente, para poder, assim, como terapeutas, psicólogos, para poder tentar tirar esse paciente o quanto antes, né, dessa fase depressiva, então a gente vai incentivar esse paciente a dar os primeiros passos, os micropassos, a gente chama isso de ativação comportamental. Às vezes, para o paciente levantar da cama, é assim, terrível, né? Ele quer ficar ali o dia inteiro, simplesmente não quer pensar em nada, ele só quer fugir daquela situação, daquele sentimento que ele está vivendo. Então, um dos primeiros direcionamentos que a gente passa para esse paciente é levante da sua cama. Né? Quando ele conseguir levantar da cama, arrume a sua cama. Tem até um título de um livro assim, né? Arrume a sua cama. Porque ele começa a ativar o comportamento dele em pequenos passos, em micropassos. Então, ele consegue levantar, ele consegue arrumar a cama. Dê 10 passos até a frente da sua casa e marque no relógio 5 minutinhos ali no sol. Mesmo que você queira voltar para a cama, mas marque ali. Todas essas pequenas conquistas têm que ser celebradas, viu? E validadas também. Sim, parece pequeno, Mari. Não, é muito. Não, Para quem está ali na cama, na sim. lona, jogado, isso é um baita de um esforço que a pessoa faz. Uhum. É um baita de um esforço. Né? E você conseguiu chegar ali na frente da sua casa, está tomando um pouquinho de sol? Anda 10 passos, ou para cima ou para baixo. Estamos ativando esse comportamento. Parece que é bobeirinha, né? O que vai fazer diferença não dar 10 passos? Mas a pessoa está começando a ativar o comportamento dela. É o início de um processo em busca aí a um êxito no tratamento. Exatamente. Né? Bom, vamos chegar nas frases, nas mensagens. A gente tem uma sessão aqui, né, que a gente sempre faz. É uma prática da Kátia, até nas redes sociais dela, né? Sim. Pensar em uma frase
que seja uma frase célebre, né, conhecida, uma letra de uma música ou uma que seja criada por vocês, mas eu queria que vocês trouxessem uma mensagem de apoio, uma frase de apoio para quem está assistindo, ouvindo. Primeiro, nosso ilustre convidado, Obrigado. por favor. Escolhi aqui uma frase do C.S. Lewis, né? Escritor de Nárnia, entre outras boas histórias que nós temos aí, que diz mais ou menos assim: a dor que você sente hoje é a força que sentirá amanhã, pois cada desafio encontrado é uma oportunidade de crescimento. Então, aqui Lindo. ele fala de uma esperança, né? Essa dor que você sente hoje, ela não vai te destruir, ela não vai te matar. Pelo contrário, ela vai te deixar mais forte amanhã, vai te deixar mais resiliente, mais experiente, mais seguro. Sim, nossa, Né? com certeza. Muito lindo. Isso significa que ela é remissiva, você consegue mudar esse quadro, entende? Ela não é uma desesperança como o depressivo sempre pensa que é, né? Ele tem esse sentimento profundo, mas não. Essa dor de hoje, amanhã, ela é uma oportunidade de crescimento para você. E vou pegar essa sua última frase e vou emendar a minha. Né? Uma frase, na verdade, você falou em música hoje, uma música que eu gosto muito, que remete a isso, e a frase inicial dessa música, do nosso querido Ido, Renato Russo, né? A canção mais uma vez, né? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez, eu sei. Escuridão, eu já vi pior e de endoidecer gente sã, mas espera que o sol já vem. Essa frase, Bruno, ele vai remeter a gente que a escuridão existe sim, mas ela é temporária. Né? Como o sol, a esperança sempre volta, né? Mesmo que tudo pareça sem cor, né? Como a chuva, né? A chuva deixa a gente lá quietinho na nossa casa, enclausurado, a gente não quer sair para fora, mas a gente sabe que aquela tempestade, aquela chuva, uma hora vai acabar, a gente não vai até o fim do mundo chovendo, né? Então, uma hora a tempestade passa, o sol volta a brilhar, né? E a gente precisa sempre acreditar, né, Mari, que dias melhores sempre estão por vir, por pior situação que a gente esteja passando, né? Então eu digo assim, tenha paciência, confie, né? Exatamente. A luz vai sempre retornar. Exatamente. E essa paciência vale para quem está junto, né? O parceiro, parceira, Sim. familiar, amigo. Então, tenha Muito bem paciência lembrado. com essa pessoa que está passando por esse momento tão difícil, tá? Isso é reversível, isso pode mudar, essa pessoa pode ficar boa. Com certeza. Ah, tá acabando. Ah, que peninha. Tão gostoso, né? Bom demais, é muito bom. Bom, primeiro, né, eu quero fazer os agradecimentos, quero agradecer ao Bruno. Muito obrigado pela sua presença, Bruno, por essa contribuição tão rica, né, que você trouxe nesse tema tão importante e delicado, né? E você quer deixar seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser te conhecer melhor? Fica à vontade, esse é o seu espaço. Com certeza, Mari. Primeiramente, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre esse assunto tão importante, né? Depressão, hoje, segundo a OMS, é o segundo transtorno mental mais incapacitante do mundo. Sim. Uau. Tá? Sim. Então, quem gosta de qualidade de vida, de saúde mental, me segue no Instagram, Bruno Azevedo, psicólogo. Você vai gostar do conteúdo. Vai sim, com Seu certeza. Instagram, então repete pra gente, é Bruno Azevedo, psicólogo. Isso, Bruno Azevedo, psicólogo. Bacana. Kátia, linda. Ei, Mari. Mais uma vez é uma honra dividir esse espaço com você. Nossa, é uma Viu? delícia, Mariana, sempre estar aqui com você. Obrigada, Bruno, viu, pela tua presença aqui que incrementou, né, encantou aí o nosso programa. Eu que agradeço, tá, Mariana? E antes de deixar meus contatos, tá, gente, eu preciso destacar aqui, Mariana, o quanto você tem sido essencial nessa nova fase da minha carreira, né? Cuidando aí com carinho, né, da É uma comunicação, honra. do marketing, do desenvolvimento do meu trabalho. Então, assim, tem sido incrível aí a nossa parceria e gratidão por você estar Obrigada, sempre aí Kátia. no É uma nosso troca, meio, é viu? uma troca. Você me dá muito, eu aprendo muito, né? E a gente cresce junto. É uma Ai, troca. que Obrigada, bom, viu? sempre muito bom mesmo. Os meus contatos, né, para vocês acompanharem mais sobre o meu trabalho, apesar de que vai ficar aqui no link da descrição, meu Instagram, me segue lá também, psi.katiacoutrin. E também vocês vão ter o link aqui, né, o YouTube /@KatiaCoutrin, tá bom?
E é isso. Quem estiver assistindo pelo YouTube, se ativar o sininho, quando tiver um próximo episódio, vai receber notificação. Nas outras plataformas também. Gostou? Né? Ajuda muito a gente saber se o conteúdo está sendo de acordo, se está legal, né? Então, se tá legal, dá um joinha, curte, Exatamente. compartilha com quem pode se beneficiar com essas informações. Sim, comentários né? também são sempre bem-vindos, né? Exatamente, outras para melhoria pessoas, constante também. O nosso crescimento constante, com certeza. Exato. Agora a pergunta final. Kátia, pode pirar? Não, Mariana. A gente está falando de depressão, né? Não pode. Não pode pirar, né? Apesar do programa ser esse o nome, não. Nesse assunto de hoje, não, né? O foco aqui foi mostrar a importância, né, de buscar ajuda, um tratamento para a saúde mental, né? Setembro Amarelo, que é o mês aí que estamos vivendo, o lema desse ano, né? Se precisar, peça ajuda. Então, se você conhece alguém, né, que estiver passando por uma crise, oriente, né? Não hesite em ligar, né, para o CVV no 188. Esse é um canal que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o apoio está aí disponível, né? E é fundamental aí para que a pessoa consiga iniciar um restabelecimento aí da sua saúde mental. Vamos juntos aí, né, Mari? Vamos juntos aí, né, Bruno? Com certeza. Promover essa conscientização aí e oferecer suporte a quem precisa. Vale destacar que nesse mês do Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção ao suicídio e ao cuidado à saúde mental.